Olá pessoal, dando continuidade então à segunda parte aqui da aula, né? Nós estamos falando aí da projeção cilíndrica normal, caso tangente, né? Considerando o modelo esférico. Nós vimos lá então que, bom, o círculo máximo, né? A circunferência máxima do Equador, né? O paralelo do Equador tem o mesmo comprimento que a base do cilindro, né? E no caso é uma circunferência também que tem o mesmo raio que o raio do equatorial. Então, nós vimos que o raio do cilindro tem o mesmo raio equatorial, tem um valor de raio. Portanto, o comprimento ali da circunferência, no caso do cilindro, é igual ao comprimento da circunferência no caso da esfera equatorial, no raio equatorial, né? Que é do 2πr, né? E nós vimos que o equador ele é representado em verdadeira grandeza, ou seja, não sofre distorções. Ali o K é igual a 1, como nós mostramos anteriormente. Então, esse aqui é o coeficiente de distorção, ou fator de escala, ou fator de distorção, pode chamar qualquer um desses nomes, ao longo do paralelo. Nesse caso, nós vimos que, no caso do paralelo do equador, esse valor K vale igual a 1. E à medida que eu afasto do equador, é claro, né? Então, 1 sobre cosseno, o cosseno ele vai ficando próximo de zero, né? Conforme eu vou indo na direção do polo, né? Então, aqui 60, 70, vai diminuindo esse valor. Como é 1 dividido por um valor que vai ficando cada vez menor aqui, esse valor aqui ele vai ficando maior, né? O valor do K. Bom, e aí agora nós vamos falar com vocês de um outro fator de escala, só que agora ao invés do K, eu vou ter o fator de escala H, que é a distorção de escala ao longo do meridiano, tá? Então, não é mais a distorção de escala ao longo do paralelo, mas é a distorção de escala ao longo do meridiano. E aí eu chamo de H, distorção de escala ao longo do meridiano. Bom, a minha ideia aqui, o objetivo aqui é criar uma projeção que preserve a distância ao longo do meridiano. Ou seja, todo meridiano vai ser representado em verdadeira grandeza. Ou seja, qualquer comprimento de arco de meridiano, distância, né, em arco de meridiano, ele vai ser representado em verdadeira grandeza, ou seja, não vai ter distorções. Então, esse fator de escala aqui eu vou considerar igual a 1 para qualquer meridiano, para qualquer linha de meridiano. Então, ele vai preservar como sendo igual a 1. Tá? Então, esse é o meu objetivo. Criar uma projeção que o H seja igual a 1. Eu parto já da propriedade da projeção que eu quero. Então, abrindo lá o cilindro, né? Então, nós temos o cilindro. Lembrando que aqui eu tenho... Lembrando que o sistema de coordenadas que eu estou considerando aqui de origem é de acordo com o meu paralelo padrão, onde é a linha de tangência aqui no equador, onde o K é igual a 1, lembra disso, né? O meu lambda zero aqui é a origem do meu sistema de coordenadas, no caso, né, em longitude. Então, eu tenho π lambda, no caso, φ igual a zero, lambda igual a zero, ou seja, meridiano de Greenwich, coincidindo com o meu sistema de coordenadas da projeção, sendo o x igual a zero e o meu y igual a zero, né? Como foi mostrado no vídeo anterior. E nós vimos que esse segmento aqui, esse segmento aqui sempre, né, vai valer 2πr. Então, qualquer comprimento de arco paralelo, né? Mas qualquer paralelo que nós pegarmos aqui, qualquer círculo de paralelo, circunferência de paralelo, vai ter esse, né? Nós falamos aqui, vai ter esse comprimento aqui que vale sempre 2πr, né? Que é a base do cilindro. Lembrar disso, né? Por isso que é 2πr aqui sempre. Ok? Bom, e aí, claro que por meio disso nós sabemos que os paralelos que estão... os paralelos fora do equador, né? Então, saindo do equador, a gente sabe que a distorção de escala aqui ela vai ampliar, né? Porque o paralelo lá na superfície de referência vale 2πr cosseno, então diminui o comprimento, mas no mapa vai ser sempre 2πr. Então, vai ter uma ampliação, né? Bom, pessoal, então, lembrando, né? Latitude de origem é o meu paralelo padrão, onde ocorre o contato com a superfície, né?
de referência à superfície e projeção. Então, essa circunferência tem o mesmo comprimento, né? Essa daqui, né? Esse daqui que é a base do cilindro. Então, bom. E claro, então saindo da linha de tangência, a gente tem ampliação, né? Saindo da linha de tangência para saindo da linha de tangência, indo para o hemisfério norte ou para o sul, nós sempre vamos ter ali uma distorção de escala ao longo do paralelo maior do que 1. Agora nós vamos considerar que a distorção de escala ao longo do meridiano, então agora é a variação em latitude, ela seja 1. Né? Ou seja, a distância de um ponto do Equador, essa distância aqui, ó, essa distância aqui, ela vai ser preservada, ou seja, essa distância de um ponto da origem, pode ser qualquer ponto, né? Mas ao longo de qualquer meridiano, qualquer linha de meridiano, ela vai ser representada em verdadeira grandeza, né? Isso aqui significa que os meridianos vão ser representados, então vou colocar os meridianos aqui, meridianos em verdadeira grandeza. Então, um arco de meridiano aqui, ó, esse comprimento aqui, ele vai ser representado, esse comprimento aí, ele vai ser representado em verdadeira grandeza aqui, certo? Então, eu peguei um comprimento qualquer aqui, é claro, para mostrar a ideia de que esse comprimento aqui, ele é preservado. Ele é igual na superfície de referência, igual na superfície de projeção. Então, o valor do H, que nesse caso, seria igual a 1, ok? Bom, vamos aqui voltar e pensar aqui, então, em termos de meridiano agora, só que eu estou considerando que a propriedade que eu quero, que eu desejo, é que essa distância seja mantida. Então, o H tem que ser, de fato, igual a 1. O que significa isso? Significa, então, que este comprimento aqui, ó, agora eu vou pensar ao invés do segmento AB, né, que a gente colocou, lembra? A gente colocou lá segmento A, e aqui até o B, né? Então, o segmento AB ali, ele é igual para qualquer outro segmento ali de arco, né? De círculo de paralelo. Ele é igual 2πr sempre. Né? Agora, eu vou considerar aqui um ponto C, né? Aqui até um ponto D aqui, ó. Então, este comprimento aqui. Certo? Até o ponto aqui. Então, esse segmento aqui CD. Agora, nessa representação aqui, tá certo? Bom, é lógico que essa variação aqui é a variação ao longo do meridiano, né? Ok? Eu estou no mesmo... a variação, desculpa, eu falei, a variação ao longo do paralelo, na verdade, né? Se a gente for pensar, né? Eu estou variando em latitude aqui, né? Então, eu estou medindo uma distância ao longo do meridiano. Lá que nós fizemos foi o quê? O fator K, na verdade, é a distância, é a variação ao longo do paralelo, né? É a variação ao longo do paralelo. Estou variando em lambda, né? Saindo do lambda 0 para o lambda 1. Estou variando nessa direção aqui, né? Ok? Mesmo paralelo. Agora aqui, não. Agora eu vou variar aqui em função, né? Ao longo do meridiano. Ficando estando no mesmo meridiano, estou variando ele aqui. Ou seja, vou ter variação ao longo do meridiano, distância ao longo do meridiano. Tá? É diferente que no caso anterior, que a gente considerou a variação ao longo do paralelo. Agora aqui é a variação ao longo do meridiano. Ok? Então, bom. Então, se a gente analisar aqui, olha, o que significa isso? Significa que se o arco de meridiano, todo esse arco de meridiano aqui, ó, do globo, né? Pegando do hemisfério sul, polo sul até o polo norte, esse comprimento todo aqui, essa meia volta aqui, vale 180 graus. E, em termos de comprimento, a gente sabe que um arco de meridiano é sempre um círculo máximo. Então, a gente sabe que uma volta incompleta, um comprimento completo, vale 2πr, né? Isso aqui valeria 360 graus. E é claro que 180 graus vai valer metade disso, que vale πr. Isso significa que, lembrando que isso aqui em termos de comprimento angular, 180 graus, né? Lembrando que nós temos o paralelo do Equador, que divide isso daqui em 90 graus
Polo Norte, e menos 90 graus Sul. Então, eu posso dividir isso aqui ainda por 2. Se eu dividir isso aqui por 2, então, isso daqui, 90 graus, então, vai valer πr, né, sobre 2. Ok? Então, se eu fizer isso, se eu falar que esse comprimento aqui, ó, esse comprimento todo aqui vale πr, né? Esse comprimento todo aqui, ó, comprimento CD vale πr, né? Na projeção, é claro que lá na superfície de referência, né? Esse comprimento aqui vai ter que valer também πr, né? E de fato vale, a gente sabe disso. Se isso aqui vale πr na projeção e lá vale πr, então a gente sabe que o comprimento CD, linha, né? Vou colocar linha aqui, lembrar que é da projeção. Então, o CD' aqui, ó, na projeção, considerando lá o CD' agora aqui, ó, esse ponto C até o D aqui, na superfície de referência, se a gente calcular o fator de escala ao longo do meridiano, H, então, vai ser quem? Dzinho sobre Dzão. O Dzinho, nesse caso, vale CD', e o Dzão vai valer o CD lá, comprimento CD. Tá? Ok? Então, isso daqui é um comprimento de arco de meridiano, né? Na verdade, é o comprimento total de um semimeridiano, né? 180 graus ali. Ok? Então, isso aqui tudo, ó, daqui até aqui. Tudo isso daqui, ó. Ok? Bom, e isso daí vai valer para a gente na projeção. Ele vale πr. A gente fez valer πr. E na superfície de referência vale πr. Portanto, cortando esses valores, isso aqui vai dar 1, sempre 1. Significa que essas distâncias aqui ao longo do meridiano, elas sempre vão ser preservadas. Ok? Isso porque eu considerei essa propriedade que eu quis que fosse dessa forma aí, né? Ok? Bom, o nome dessa projeção, né? Então a gente sabe que essa é uma projeção. Agora, mais um ponto aqui na classificação dessa projeção. Ela é uma projeção equidistante meridiana. Ou seja, o que é equidistante meridiana? Preserva distâncias ao longo do meridiano. Tá? Essa projeção tem um nome aí, seu desenvolvedor, chamado Platê Carré. Tá? Ela é conhecida como Platê Carré. Tá? Mas, enfim, o mais interessante é saber cilíndrica normal tangente equidistante meridiana. Preserva a distância, o H igual a 1 qualquer. Se eu pegar um comprimento aqui qualquer, aqui, ó, de qualquer arco, se eu pegar um arco de 1 grau aqui, esse comprimento de 1 grau vai valer o mesmo que um comprimento de 1 grau aqui. Então, ela preserva a distância ao longo do meridiano. Eu construí a projeção dessa forma. Ok? Bom, pensando agora em sistemas de coordenadas, como que essas coordenadas seriam calculadas nessa projeção? Dado as coordenadas curvilíneas, latitude e longitude. Então, vamos desenhar novamente aqui o plano, né? E aí lembrar aqui que eu tenho, então, o meu sisteminha de coordenadas no centro da folha. Aqui é a origem, então venho para cá. Eu tenho aqui o eixo Y. E aqui eu tenho o eixo... Bom, ficou meio torto aqui. Deixa eu fazer novamente aqui para ficar mais adequado aqui. Vamos colocar aqui o centro. Aqui o eixo Y. Para cá. Assim, né? Aqui o eixo X. Bom, lembrar que a origem aqui, ó, do meu sistema, então a origem do meu sistema de coordenadas, ela vale meu x0, y0, né? Vale 0, 0. Tá? Então, meu x é igual a 0 e y é igual a 0. Tá certo? Bom, e qual que seria a coordenada de um ponto qualquer P aqui nessa projeção, dada a latitude e longitude desse ponto? Considerando a propriedade que nós consideramos até o momento, né? Então, vamos lá. Qual que é a propriedade que a gente considerou? O K, fator de escala ao longo do paralelo, 1 sobre cosseno de φ. E
o fator de escala ao longo do meridiano, H igual a 1. Então, essas aqui são as propriedades, né? Distorção dela. Preserva a escala ao longo do meridiano, mas não preserva a escala ao longo do paralelo. Ao longo do paralelo, você tem ampliação quando você foge, quando você sai ali do ponto de tangência, né? Bom, se a gente olhar com mais detalhes as coordenadas, vamos pensar aqui, olha. No centro da folha, eu tenho minha longitude de origem. O ponto P vai ter lá a sua correspondente longitude do ponto P, certo? E claro, né, aqui no caso do ponto P, eu tenho então a coordenada aqui no eixo Y, né? Aqui é o meu φ0 e aqui eu tenho o valor de φ de P, certo? Então, o meridiano correspondente, né? Então, veja só, qual que é a ideia aqui? Analisar a relação entre o Δλ e Δφ em relação a x em relação a y. Se a gente olhar aqui, ó, veja que eu tenho essa variação aqui, ó, conforme eu vario lá na superfície de referência, saio de lambda 0 e vou para lambda p. Então, deixa eu desenhar aqui mais uma vez a circunferência para ficar mais claro para vocês. Aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma menorzinha aqui. Opa. O que eu estou fazendo ali? Eu estou fazendo assim, ó. Então, meu ponto P, vou desenhar aqui a esfera, né, o caso esférico. Então, eu tenho aqui o meridiano. E o ponto P está aqui no polo norte, próximo, no hemisfério norte. Aqui, né? E aí, bom, tem a sua latitude aqui, que é exatamente essa variação que sai do φ0 até o φ de P, né? Lembrando que aqui é o φ0, esse arco é o φ0, e aqui tem o φ de P, ok? Então, essa variação aqui, está aqui, ó. E aí eu tenho o meridiano de Greenwich, que é o meridiano de referência, e eu tenho esse ângulo aqui, ó. Eu saio daqui do φ da origem e vou até, lambda 0 da origem, vou até o lambda aqui do ponto P. Então, essa variação do Z daqui até aqui, né? Sai daqui e vem até aqui. É esse comprimento aqui. Ok? Está representado aqui. Bom, então isso daqui vai dar para mim o valor de x de P e aqui vai dar o valor para mim de y de P. Ok? Interessante notar o seguinte, veja que o x de P, então, vai estar variando em função de lambda 0 e lambda P, né? Então, eu saio daqui da origem e vario isso daqui, tem essa variação. Então, claro, vamos pensar agora. Eu estou variando ao longo pensando aqui, variando ao longo do paralelo, né? Ok? Estou variando ao longo do paralelo aqui, né? Então, se a gente for pensar que todo esse comprimento aqui vale 2πr, isso aqui tudo vale 2πr, né? Vamos pensar, isso aqui vale tudo 2πr. Só que eu vou sair dessa origem aqui, ó. Vou sair dessa origem e andar só esse pedacinho de Δλ aqui, ó. Né? Isso é uma diferença de Δλ aqui, uma diferença aqui. Deslocamento, né? E aí também eu tenho um deslocamento aqui em Δφ. Então, o que eu vou fazer? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, quanto que vale tudo isso daqui, né? Isso daqui tudo, qualquer comprimento de arco de paralelo na projeção vale 2πr. Então, 2πr na projeção vai valer sempre 360 graus. E aí, claro, essa variação que eu tenho aqui, esse Δλ, corresponde, claro, vai corresponder a uma variação linear em termos de Δx, né? Porque lembrando que aqui é x0 até x de P. Lembrando que na projeção aqui eu tenho x0 e aqui eu tenho na projeção aqui na quadrícula, né, no sistema de projeção quadriculado, x de P. Tem essa variação aqui. Então, 2πr vale 360 graus. Δλ, esse Δλ aqui, vai valer quanto? Δx. Bom, aí sim, né, eu quero saber quanto que vale, então, meu Δx nesse caso aqui. Né? Quanto vai valer isso daqui? Simplesmente vai ser Δx, então, vai ser igual a 2πr, regrinha de 3, 2πr que multiplica Δλ, dividido por 360 graus. E aí nós chegamos na relação que Δx é igual a
360, aqui você corta o 2, fica 180, então vai ficar π sobre 180 graus, multiplica R delta lambda. Lembrando que delta lambda é lambda de P menos lambda de zero e delta X é X de P menos X de zero, da origem. Ok? Como a origem, no meu caso, é para facilitar o atributo do 0, 0, então isso aqui vai ser 0. E lembrando que ela coincide com a longitude de origem, que eu considerei 0 também. Então isso aqui vai ser 0. Ok? Então, meu ΔX aqui ele vale o próprio lambda de P. E meu ΔX vale o próprio x de P. Então, meu x de P, nesse caso, vai ser π sobre 180 graus e multiplica R lambda menos lambda zero. Que no caso, lambda zero aí é zero, né? Esse aqui é o caso geral. Seria zero aqui, né? Então, ficaria x de P é igual a π sobre 180 graus, multiplica R lambda de P, né? Claro. Então, veja que o x, nesse caso, o x de P, ele depende apenas do lambda, ele não depende do φ. Mas existem algumas projeções que pode entrar o φ também aqui. Tá? O x pode depender do φ também, tá? Então, bom, o x de P, então, é isso. Ele depende apenas do lambda, né? Variou o lambda lá, variou o x, no caso nessa projeção. É a projeção mais simples também. E aí, claro, né? Se a gente analisar, é claro, né? Veja que este comprimento aqui que a gente considerou, né? Isso daqui, ó, ele foi construído considerando que, claro, né? Que este comprimento aqui, ó, é sempre 2πr. Vale sempre 2. Aqui sempre vai valer 2πr. Sempre nesse caso desta projeção em que eu tenho a tangente no equador. Tangente no equador significa que a base do cilindro, a circunferência do cilindro, vai ser igual à circunferência do equador. Ok? Por isso que eu posso fazer essa relação direta. E é claro que você vai falar, professor, então, mas aqui está sofrendo... você vai ter problema aqui de... Aqui você já está considerando que existe o quê? Já está considerando ali que nessa transformação aí eu tenho uma distorção de escala ao longo do paralelo de 1 sobre cosseno φ, né? Então, dependendo da latitude que eu estou aqui, que eu estou nessa latitude aqui. Então, tem esse paralelo aqui. Então, esse comprimento aqui, na verdade, ele vai valer 2πr na projeção, e não 2πr cosseno, como deveria ser lá na superfície de referência. Mas, de qualquer forma, para obter as coordenadas, é isso daqui, né? Então, veja que a função, lembra que eu tinha escrito, ó lá, x de um ponto qualquer vai ser uma função matemática em função aí da variação de lambda e variação de φ, né? No caso aí, o meu x de P ele não varia em função de φ, ele varia em função apenas de lambda. Então, eu posso escrever que x de P tem uma função que varia apenas em função de lambda. Então, nesse caso, a gente encontrou a equação. Que função que é essa daqui? A função que faz isso, f1 aí que a gente achou, ela é exatamente o π sobre 180 graus vezes r. Quando claro, né, que quando multiplicado o lambda, e aí lambda, né, te dá o valor de x de P. Ok? Essa é a função, então, que a gente encontrou para esse caso, né? Agora, e o ΔΦ? Quanto que vai valer o ΔΦ? Bom, simplesmente, nesse caso também, lembrando que agora o meridiano é preservado, então a gente sabe que esse comprimento todo aqui, que a gente viu lá, que é o comprimento CD que a gente fez, né? Esse segmento todo aqui vale 2πr, né? Que vale 2πr cosseno, vai valer 2πr igual a 360 graus também. No caso aí, na verdade, desculpa, né? 2πr seria uma volta completa. Vai valer, na verdade, vai valer de 0 a 90 e 0 a menos 90, 180. Então, vai ser πr, né? Então, esse comprimento aqui vale πr, que dá 180 graus no total, né? Isso aqui vai dar 180 graus. E aqui, é claro, né? Tem 360. Isso forma um triângulo, né? Veja que
a base do triângulo vale 360 graus e a altura do retângulo, base do retângulo vale 360 graus e a altura do retângulo vale 180. E aí é a mesma ideia, né? Olha lá, eu vou variar então, agora para eu achar aqui o valor do P, eu vou variar saindo da origem aqui, indo até o ponto P na direção da ordenada, eu tenho o valor de ΔY, né? O ΔY aqui, ó. E esse ΔY equivale ao ΔΦ aqui. Então, mais ou menos a mesma ideia, né? Nesse caso aqui, então, eu achei aqui o x de P, agora eu vou achar o Y. πr vale 180 graus, eu estou variando em ΔΦ, em graus, e isso aqui vai dar ΔY para mim. E aí, claro, né, ΔY nesse caso vai ser igual a quanto, né? Vai ser πr vezes ΔΦ dividido por 180 graus. Portanto, isso daqui, lembrando que meu y da origem vale 0 e a latitude de origem que eu considerei vale 0 graus. Então, aqui vai ficar y é igual a πr sobre 180 graus e multiplica π menos φ0. E claro, né, como φ0 é 0, nesse caso, então meu y é igual a πr sobre 180 graus e multiplica φ. Essa é a equação para achar o valor de y. Ok? E claro que aí qualquer distância que eu medir de dois pontos, então se tiver um ponto P e um ponto Q aqui embaixo, ó, o mesmo meridiano, se eu medir essa distância aqui na projeção, pegar uma régua lá e medir, tirar a medida aqui, ó, vamos tirar a medida. Tirou a medida de P e Q no mapa, nesse caso, sendo que os dois pontos estão exatamente no mesmo meridiano, então eu sei que essa distância aí, ela vai ser igual, essa distância vai ser igual lá na superfície D, pensando em dois pontos quaisquer aí, ponto P e Q aqui, ó. Então esse comprimento aqui, na superfície de referência, é o seu homólogo aqui, P e Q, superfície de projeção, então elas são iguais. Preserva a distância ao longo do meridiano. Essa é a projeção equidistante meridiana. E essas aqui são as funções matemáticas para achar o y de P aqui, φ de P. Um ponto qualquer aqui. Ok? Então essa é a equação para esse caso, né? No caso de considerar a projeção equidistante meridiana. E bom, então a gente tem ali, ó, vamos fazer um resumão então, né? Então dessa projeção nós sabemos que nós encontramos? Nós encontramos que o fator de escala ao longo do paralelo K vai valer 1 sobre cosseno de φ, tá? E a distorção de escala ao longo do meridiano vale 1. Então a gente sabe que ela é equidistante meridiana, essa é a projeção chamada de Platê Carré, né? Ela vai preservar a distância ao longo do meridiano. Mas ao longo do paralelo não preserva, por causa da distorção existente ali na projeção. Tá certo? Não tem como a gente transformar uma superfície curva em uma superfície plana sem que haja distorções. Algumas propriedades podem ser mantidas, como por exemplo essa que eu mostrei para vocês. Tá? Então esse é um exemplo desta projeção. E nós mostramos na aula anterior que é claro, né, pessoal? Deixar bem claro para vocês, né? Vocês viram quando eu selecionei lá o Monte Carmelo, por exemplo, uma linha de 10 km, vocês viram lá quanto que é a variação, né? Tem que ser escalas muito grandes ali, fora do limite da cartografia, 1 para 50, 1 para 40, para que aquele efeito seja percebido no mapa, né? Aquela distorção seja significativa, considerando a tolerância da acuidade visual de 0,2 milímetros, né? Então, essas
essa noção que nós temos que ter. Agora você pega uma região, continente, né, uma extensão aí de mais de quilômetros, né, extensões bem grandes, vamos pensar assim, né, de mais de 1.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, enfim. E aí a gente pode ver que, claro, né, a distorção já começa a ter um efeito, pensando agora em termos aí de país, em termos de continente, em termos de mundo, de representação, né? Bom, então é isso, a projeção é essa, né? Que eu mostrei para vocês e eu demonstrei, né? Veja que nesse caso que ela é tangente no equador, né? Automaticamente a gente chega aqui, a distorção de escala ao longo do paralelo vai ser sempre 1 sobre cosseno de φ, né? Então, ela sempre aumenta quando eu saio do plano do ponto, da linha de contato aqui no caso, que é o equador, né? Então, se eu vou para outras linhas aqui, né? A gente sabe que lá na projeção ela sempre vai ser igual ao equador. Então, isso daqui na verdade vai ser ampliado, né? Ele vai aumentar e vai ficar desse tamanho aqui, ó. Sempre igual à base do cilindro, né? Todas essas circunferências aqui, tá certo? Então essa é a ideia aí da projeção cilíndrica equidistante meridiana, mais conhecida como Platée-Carré, certo? Depois nós discutimos algumas partes mais visuais dessa projeção. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, só para a gente poder representar aqui a curva de distorção, no caso da projeção cilíndrica equidistante, né? Eu estou usando este software aqui, chama MATLAB. Ele apresenta linguagem interpretada, ou seja, ele não precisa de um compilador para rodar ele, né? Ele já tem vários toolbox pronto, várias ferramentas prontas de uso, muito simples para ser usado aqui. E a linguagem dele é muito simples também. Ele trabalha com basicamente matriz e vetor, né? E tem várias ferramentas aqui, né? Enfim, aplicativos aqui que dá para fazer com várias redes neurais, inclusive. Tem tudo pronto aqui para ser usado, nesse ambiente aqui. Bom, o que eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade, a ideia é o seguinte: eu quero mostrar lá, lembrando que a distorção de escala ao longo do paralelo da projeção cilíndrica que nós vimos, ela varia em função da latitude, né? Então, se a gente pegar aqui, eu quero representar a curva de distorção. A gente viu que ele vale 1 sobre cosseno de φ. Então, se a gente fizer aqui, vou fazer aqui um for, tá? Para ir variando, por exemplo, vamos colocar aí de menos 89 graus, certo? Então, meu I vai ser minha variação de latitude, variando de menos 89 graus, de 1 em 1 grau até 89 graus. Então, o I meu é a variação da latitude, tá? De menos 89, de 1 em 1 até 89 graus. E aí a gente lembra que o K, que a gente calcula lá, nosso coeficiente de distorção, né, ao longo do paralelo, ele vai valer... Bom, aí eu preciso colocar só um contador aqui, porque eu vou ter que reservar isso num vetor. Então, eu vou fazer um contador aqui igual a 0. E aí eu vou fazer aqui um for i variando de 1 a 89. Vai contar para mim, contador. Então, o contador recebeu 0, agora o próximo vai receber 0 mais 1, o contador vale 1. Então, meu K, conte, que é um vetor que tem o primeiro elemento, posição 1, né? Conte vai receber aqui 1, ele vai ser igual a 1 sobre cosseno, que no caso aí vale menos 89 até 89, vai ser um looping aqui, né? E aí vai valer o I. No MATLAB ele trabalha com radianos, então como estou colocando em graus, vamos transformar em graus para radianos. Então basta multiplicar isso aqui por π sobre 180, certo? Que eu vou ter transformando então isso aqui em radianos, e aí ele vai aplicar o cosseno, ângulo aqui tem que estar em radianos, ok? Bom, 1 sobre cosseno então desse valor de ângulo, eu vou ter o coeficiente de escala, o coeficiente aqui de distorção de escala então ao longo do paralelo, ok? Bom, calculou para mim, eu tenho os valores aí e vamos plotar ele. Vou dar um plot aqui, deixa eu limpar a tela para ficar mais fácil a visualização. Plot I, lembrando que o I varia, né? Ele varia hoje, né? O meu plot vai variar de menos 89
de 1 até 89 e o fator K. Então ele vai plotar para mim aqui a curva de distorção. Pronto, está aí. Olha lá. O que esse gráfico aqui... Deixa eu só mudar aqui na... que vocês não vão conseguir ver aí, porque eu preciso mudar aqui a captura da janela. Deixa eu só mudar aqui para vocês poderem visualizar. Aí, pronto. Bom, essa aí é a figura, então, que foi gerada, né? Se vocês observarem ali, ela... Deixa eu até plotar ela em cima dela aqui, quer ver? Vou até plotar melhor aqui, ó. Um minutinho só. Deixa eu botar novamente a figura aqui. Então vai ser... Vou plotar ela aqui novamente. Scatter 89 de 1 a 89. O valor K a gente viu. 10. Como que fica essa figura? Bom. Acho que ficou bacana. Vamos ver se vai ficar bacana as cores aqui que eu estou usando. Se quem estiver interessado em aprender mais, eu posso passar uma apostila. Bom, então aí vocês estão observando, né? Esses valores aí, isso aí é a minha figura. Peraí, não estão observando não. Deixa eu mais uma vez aqui mudar no OBS a figura. Pronto. Agora sim, agora vocês estão enxergando aí, né? A figura aí. Deixa eu diminuir aqui a minha janelinha. O que está mostrando para mim aí? Então, no eixo X é a latitude. Latitude em graus. E no eixo Y é o fator K lá. Coeficiente de distorção ao longo do paralelo, né? K. Bom, e a gente pode ver, então, por exemplo, lá exatamente na linha 0 aqui, ó, a distorção aqui é nula, né? Deixa eu dar um hold on aqui, deixa eu plotar mais uma... Deixa eu plotar uma linha aqui para a gente ver como fica. Bom, então se a gente olhar essa linha aí, olha só. Aqui no 0, latitude 0 graus, lá no Equador, então, você vê que vale 1 ali, né? A gente pode até dar um zoom aqui, ó. Então, essa aqui é a curva de distorção. Olha lá, ó. Exatamente aqui no 0, olha lá, ele vale exatamente 1. Olha lá. E aí, conforme eu vou distanciando do Equador, você vai ver que essa linha aqui, ela começa a sair do valor 1, olha lá, ela tá saindo do 1, tá vendo? Ó, olha lá, ó. Tá aumentando, ó. Deixa eu dar um zoom menos aqui pra gente poder ver, né? Então, veja que ela começa a sofrer, aí começa a ter as distorções, e aí vai chegando próximo do polo. Quando está no 89 graus lá, significa que eu tenho um coeficiente de deformação, distorção, olha lá. Lá no 89 graus, 57,3 o fator de escala, ou seja, a distância representada lá, paralelo, né? Uma distância paralela ali. Então, imagina o que vai acontecer com uma figura. O que vai acontecer com ela? Ela vai fazer isso aqui, né? Ela vai esticar, né? Vamos pensar assim. Ela vai explicar, no caso, perto do Polo Norte, 89 graus. Lembrando que aqui é a latitude, tá? De 0 a 89, 0 a menos 89. E aqui é o fator K. Então, visual, isso aqui é legal mostrar no gráfico, que olha lá perto do Polo 89, o que vai acontecer lá com a Groenlândia, por exemplo? Ela vai ficar esticada ao longo do paralelo, então, 57 vezes. Ou seja, a distância ao longo do paralelo
vai ser 57 vezes maior na projeção do que realmente é lá na superfície de referência, né? Então, é isso aqui que vai ocorrer na projeção, né? Claro que 89 é 57,3 é simétrico, 1 sobre cosseno de menos 89 e 89 vai dar o mesmo resultado, olha lá, menos 89 e 57,3, né? Bom, a gente pode pensar lá em Monte Carmelo, que está, se a gente fosse deixar a origem do meu sistema de coordenadas lá no zero, né, tangente no Equador, Monte Carmelo estaria mais ou menos aqui na latitude de menos 18, né? Já fez isso aqui, menos 18 por aqui, ó. Menos 15 por aqui, assim, né? Olha lá. Já teria uma ampliação aí de 1.051, ou seja, a gente está aumentando 5%. Como que eu calculo 5%? Bom, só tirar o valor 1 aqui de 1.05, vai sobrar 0.05 e multiplica por 100, né? Então, eu sei que a taxa de aumento que teve, né? Então, na latitude de menos 18 ali, 1 quilômetro equivaleria na projeção, na verdade, 1,05 quilômetros, ok? Então, teria esse esticamento, né? Ia esticar ali o paralelo na projeção, né? Bom, então essa aqui é a curva de distorção, que é legal vocês, sempre pensando em cartografia, é legal sempre a gente estar ali, vamos dizer assim, desenhando os gráficos, né? Para podermos representar as nossas variáveis. Às vezes fica mais fácil de entender, ok? Olá, pessoal, dando continuidade, então, essa daqui é a representação dessa projeção que nós desenvolvemos, a projeção cilíndrica equidistante, caso normal, né? Claro, usando o modelo esférico. Então, aqui esse exemplo aqui, essa projeção que é conhecida como Platê Carré, né? Essa projeção ela tem a propriedade de preservar a distância ao longo do meridiano. Bom, o que nós observamos aqui? Então, esse aqui é o aspecto da projeção, né? Toda projeção cilíndrica é dessa forma? Não. Essa aqui é uma projeção cilíndrica no caso normal, né? Nós temos lá, por exemplo, a projeção cilíndrica no caso transverso, que aparece lá na projeção transversa de Mercator, TM. Aí nós vamos ver que, na verdade, as linhas de paralelos meridianos não vão ser exatamente linhas retas aqui. Ok? Pela própria geração do modelo matemático envolvido. Ok? É claro que todo o desenvolvimento dessa projeção a gente fez de forma descritiva, mas a fundo a geração dela é tudo pelo método analítico, ou seja, usando equações matemáticas, resolvendo cálculo de equações diferenciais, enfim. Aqui nós não vamos mostrar isso, aqui nós já chegamos ali colocando a propriedade da projeção que nós desejávamos ali, de acordo com a linha de contato, enfim, a gente desenvolveu ali para este caso, né? Para vocês terem ideia e noção do que está acontecendo. Bom, o que nós podemos observar aqui? E essas linhas tracejadas são as linhas de paralelos e meridianos. Não confundir, essas linhas de paralelos e meridianos são as representações dos paralelos e meridianos lá da esfera. Então, essas linhas de paralelos e meridianos são as transformadas. Elas estão na superfície de projeção. Ok? Então, são os paralelos e meridianos transformados. Embora sejam linhas retas, né? Elas não representam o nosso quadriculado, que é o sistema de coordenadas associado à projeção. Não é isso. O que nós observamos nas transformadas dos paralelos meridianos? Bom, primeiro, são linhas retas, né? Olha só, o meridiano é representado em linha reta e o paralelo também é representado aqui, as linhas de paralelo imaginária, claro, né? São representados em linhas retas. O que nós observamos sempre? Esse segmento aqui, ó, este segmento todo aqui, né, do comprimento de um círculo de paralelo nessa projeção, sempre vai valer, o círculo de paralelo nessa projeção, sempre vai ser igual ao círculo de paralelo do Equador, que vale 2πr.
É claro, professor, mas o raio é 6.370 km. Aqui não está 6.370 km. Não, claro que não, né, pessoal? Aqui é a representação da esfera. A mesma coisa pegar a esfera que tem 6.370 km e reduzir para um tamanho aí que a gente consiga visualizar aqui no computador, né? Então, é claro que é um raio reduzido aqui da Terra. Ok? Então, o modelo é a esfera reduzida de tamanho aqui. Essa que é a ideia, né? E é claro então, que esse comprimento vai valer 2π e o R, o raio que é o raio da esfera reduzido. Isso aqui vale 2πr. A gente viu que agora ó, esse segmento aqui, ó, daqui até aqui, né, esse daí por outro lado, ele vale πr. Ou seja, esse comprimento é metade desse comprimento aqui, né? Esse aqui vale 2πr e o comprimento aqui ao longo do meridiano, então as linhas de meridiano, ela tem a metade do comprimento das linhas do paralelo. Por isso que vocês veem esses triângulozinhos aqui, né? Formamos vários triângulos aqui. Triângulos não, desculpa. Vários retângulos. Retângulos, pelo amor de Deus. Retângulos. Né? Esse quadrilátero aqui. Por quê? Esse comprimento aqui de arco de meridiano, ele tem a metade do comprimento de um arco de paralelo. Né? Tem a metade. Mas isso aqui vale πr e isso daqui vale 2πr. Então, ele tem a metade do comprimento do arco, o arco de meridiano, ele tem a metade do comprimento de um arco de paralelo. Por isso que é um retângulo, né, a projeção. A gente sabe disso porque tudo isso aqui vale πr, e isso daqui tudo vale 2πr. Bom, lembrar, a linha do Equador é representada em verdadeira grandeza. Né? A linha do Equador é representada em verdadeira grandeza. Então, de fato, vale 2πr mesmo. À medida que eu afasto do Equador e vou indo na direção do Polo Norte ou do Polo Sul, eu começo a aumentar a escala, eu começo a ter a variação em escala, distorção de escala ao longo do paralelo. Então, os países aí, se vocês observarem, na verdade, o que está acontecendo com eles? Eles estão sendo esticados. Então, por exemplo, a Groenlândia aqui, por exemplo, ela não é desta... Primeiro que ela não é desse tamanho, por quê? Porque ela está muito próxima do Polo Norte, né? Então, ela na verdade, a projeção, a forma dela aqui não é preservada a forma, né? Nem a área, é preservada a área dela aqui. E o que a gente nota, na verdade, o que acontece aqui com ela é que você tem Você pegou a Groenlândia lá e você esticou ela, né? Você acabou esticando ela ao longo do paralelo. Então, pegar um país lá, conforme a gente coloca ele lá no Polo Norte, o que está acontecendo com ele? Ele está sendo esticado apenas na direção do paralelo. Então, tem uma variação em paralelo. Enquanto que, claro, né, ao longo do meridiano é preservado. Então, a distância ao longo do meridiano, assim, ó, essa distância ao longo do meridiano, se pegar dois pontos de meridiano, assim, ó, essa distância aqui, exatamente essa linha reta, assim, elas são preservadas. Então, qualquer distância, se eu pegar a distância daqui até aqui e medir, ó, deste ponto aqui a esse ponto aqui, exatamente no mesmo meridiano, né? Claro, não posso fazer essa linha torta aqui, não. Por quê? Se eu pegar uma linha qualquer saindo daqui, por exemplo, para cá, deixa eu colocar uma linha aqui, ó, inserir line. Se eu pegar uma linha daqui e fazer isso aqui, ó, eu estou saindo de um paralelo meridiano e indo para outro paralelo e para outro meridiano. Eu mudei de paralelo, né? Eu mudei de meridiano, saí desse meridiano e vim para cá. Então, a gente sabe que, claro que essa distância aqui ela vai sofrer distorções, porque o paralelo não é preservado. É claro, se eu trazer uma distância agora, essa distância aqui, ó, essa distância aqui ao longo do meridiano, ela é representada em verdadeira grandeza. Se vocês medirem essa distância daqui até aqui, por exemplo, né, de fato, essa distância vai ser representada como na superfície esférica. Tá? Então, essa distância aqui, de fato, é o que é representado lá na superfície esférica. Preserva, né, a mesma distância da esfera aqui. Tá? Então, a distância esférica ao longo do meridiano, a distância na projeção ao longo do meridiano é igual à distância esférica ao longo do meridiano. Tá? Então, elas são iguais ali nessa direção. Então, é preservado.
Bom, como que a gente pode visualizar as distorções no mapa, né? Existe uma... É claro que eu não vou mostrar toda a teoria por trás disso, né? Mas existe uma teoria e uma teoria e inclusive ela é interessante dentro da teoria das distorções. Uma forma de você representar essas distorções é usar o chamado elipse de Tissot. Elipse de Tissot, né? Depois eu escrevo ela para vocês. Mas a elipse de Tissot é uma forma de você representar as distorções do mapa, né? Vou então desenhar ela aqui para vocês verem. Ela vai aparecer ali. Bom, essa aí é a elipse de Tissot. O que a gente pode visualizar? Qual que é a ideia? A ideia básica é o seguinte. Você tem uma circunferência desenhada lá na superfície de referência. Uma circunferência desenhada lá na superfície de referência. Quando você traz ela para a projeção, ela vai sofrer distorções. Claro, né? E aí, como que acontece? Antes que era uma circunferência, quando vem para a projeção, se ela preserva a forma, o tamanho daquela circunferência, então a gente sabe que não teve distorção. Só que dependendo da direção da distorção, ou seja, se eu tenho uma distorção, como a gente pode ver aqui, ó, vamos desenhar a linha novamente. No caso aqui, por exemplo, como eu estou indo na direção aqui do polo, veja que o que acontece? Aquela circunferência desenhada lá na superfície de referência, quando eu jogo essa circunferência aqui para a projeção, o que acontece? A gente observa que, olha só, essa distância aqui, né? Esse semi-eixo maior aqui da elipse, né? A gente observa que esse semi-eixo maior da elipse, eu deixar mais uma linha aqui, ela e outra aqui, ó. Esse semi-eixo maior aqui da elipse, ela é maior que o semi-eixo, claro, né? Você tem o semi-eixo menor da elipse, semi-eixo maior e semi-eixo menor. O que está acontecendo? É claro, né? O que está acontecendo que eu falei para vocês? Está tendo o paralelo, você sofre uma distorção. O paralelo você está sofrendo um aumento de distância. Então é a mesma coisa que eu pegar aquela circunferência, quando eu jogo essa circunferência desenhada lá na superfície de referência, quando eu jogo aqui na projeção, lá próximo do Polo Norte, para esse tipo de projeção, o que vai acontecer? A distância ao longo do meridiano é preservada, mas ao longo do paralelo, o que está acontecendo? Está sofrendo o quê? Está esticando. Então é como se eu pegasse a circunferência e pegasse lá o raio da circunferência e fizesse assim com o raio da circunferência. Ó, esticasse o raio da circunferência. Né? Por quê? Porque ele representa para mim aqui o valor da distorção de escala K. No caso, K aqui seria o 1 sobre o cosseno de φ. E aqui é o valor do H, que é o que tem distorção ao longo do meridiano, que vale 1. Veja que todas as figurinhas ali, eu sempre vou ter lá ao longo do meridiano, aqui, ó, essa distância aqui ao longo do meridiano. Vou desenhar uma linha aqui qualquer aqui, por exemplo. Essa distância aqui, né? Opa! Bom, vai dar para desenhar perfeitamente. Opa. Porque está muito pequeno o desenho, mas dá para entender, né? Essa distância aí, ó, deixa eu copiar essa daqui. Pronto. Essa distância aí, ela é preservada. A distância ao longo do meridiano, ela vai ser sempre preservada, tá? Vai ser sempre igual. Ó. Essa distanciazinha aqui sempre vai ser igual. Agora, essa daqui não. Essa distância ao longo do paralelo, o que vai acontecer? Ela vai sofrer distorções. Então, ela vai sofrer, olha lá, conforme eu vou indo para o polo, para o equador, desculpa, conforme eu vou indo saindo do polo e indo para o equador, esse valorzinho aqui, né? Semi-eixo maior, ele vai ficando menor até ficar, por exemplo, igual ao raio, né? Aí fica com raio único, né? Ou seja, a sua elipse volta a ser uma circunferência em que locais? Nos locais que eu tenho distorção zero, as linhas onde tem a linha de distorção zero, que no caso é Equador, né? Então, se a gente observar esse mapa nosso aí, deixa eu apagar aqui as linhas para ficar mais fácil visualizar. Vou apagar as linhas aqui de paralelos e meridianos. Aí dá para a gente ver. Pronto. Então a gente consegue ver, por exemplo, que a elipse de Tissot, ver se dá para apagar os países aqui também. Vou apagar, apaguei tudo. Eu queria apagar aqui, não sei se eu vou conseguir. Vamos ver se eu consigo apagar. Pronto.
Aí ele está representando a elipse de Tissot. Então, veja só. Na região de distorção 0, onde o K é igual a 1, né? Onde não tem distorção, então a circunferência desenhada lá na superfície de referência e a circunferência desenhada aqui na superfície de projeção, ela preserva a forma e o tamanho, olha lá. É a mesma... E à medida que eu vou afastando do equador, o que está acontecendo? Está tendo uma... Estou esticando, né? Isso aqui está sendo transformado numa elipse, por quê? Porque o semi-eixo aqui, menor da elipse, ele sempre é igual a 1. Sempre igual a 1. Só que o semi-eixo maior é o fator de escala ao longo do paralelo, que está valendo 1 cosseno φ. Então, conforme eu vou indo, esse K, que é 1 sobre cosseno φ, ele está aumentando. Então, essa aqui é uma forma de você representar a distorção. Então, batendo o olho aqui, eu sei que dá para ter uma noção do que está acontecendo. Que nesse caso aí, por exemplo, a distorção de escala ao longo do meridiano vai ser preservada, porque a gente sabe que em todas as figuras, selecionando o ponto médio da figura, né, da elipse, das circunferências aqui, todas as figuras, né, do centro da esfera até a sua borda ao longo do meridiano, vai ser sempre igual a 1, ok? Beleza? Bom, acabou aqui dificultando a figura, deixa eu fazer novamente aqui a figurinha. Bom, deixa eu só atualizar aqui o vídeo. Então, então é isso, pessoal. Então, essa aqui é uma forma de a gente representar usando a ideia de elipse de Tissot, né? Você representar as distorções. Tá? É claro que estou mostrando uma forma bem simplória aqui, mas que serve para dar embasamento para vocês aí para análise de distorção e etc. Né? A gente consegue observar então pela elipse de Tissot que você tem uma distância, né? Que você vê que ao longo do paralelo aqui está sofrendo o que, ó? Conforme eu vou saindo do equador e indo para outras latitudes, né? Eu estou tendo um aumento do eixo, no caso aí, do eixo ao longo do paralelo, né? Ao longo do paralelo. Então, essa linha ao longo do paralelo aqui, ela vai aumentando, né? E é claro que, se vocês falarem, cadê o polo, né? O polo ele não é representado. Na verdade, o polo está aqui como essa linha aqui, ó. Lembrando que o coeficiente de deformação aqui é igual a 1, tende ao infinito, né? Então, o polo aqui ele não é de fato representado. Lógico que a Antártica aqui foi representada, né? Mas ela não é, você sabe que isso daqui está completamente esticado, né? Isso aqui está demasiadamente, lá a gente viu que para 89 graus, isso daqui dá 57 vezes, então isso aqui está 57 vezes ampliado em termos de distância ao longo do paralelo, embora a distância ao longo do meridiano aqui, essa distância aqui seja preservada, ok? Mas ao longo do paralelo, isso aí está completamente esticado, tá certo? Bom, então essa distorção, ela deforma tanto em forma quanto em área, que a gente pode observar, né? E à medida que eu saio do equador, que eu distancio do equador, eu tenho um aumento da distância. Lógico que esse aumento da distância é uma distância ao longo do paralelo, né? A escala vai ser verdadeira ao longo de todos os meridianos, por isso que ela é equidistante ao longo dos meridianos, né? E também no equador, né? Que também é um paralelo ali que é representado em verdadeira grandeza, ok? Então, depois se vocês quiserem saber um pouquinho mais da história dessa projeção, tem historinha sobre ela, enfim, mas ela é uma projeção cilíndrica equidistante, né? Ok? E ela é, no caso, aí, normal, né? Bom, no seu caso transverso, né? Você pensa, o caso transverso dessa projeção é chamado de projeção cilíndrica Cassini, tá? É só fazer o processo, agora ao invés do cilindro normal, a gente faz o cilindro transverso, né? Ou seja, o eixo de cilindro coincidindo com o equador, ok? Bom, então pessoal, essa é a ideia aí
da representação, tá? Da projeção que nós aí desenvolvemos. E aqui nessa aula nós mostramos para você a representação, né? A propriedade, como vou representar ali a propriedade da projeção. Então a gente pode observar aqui exatamente essa propriedade, a gente vê que o paralelo aqui ele sofre uma ampliação à medida que eu afasto do equador. O equador também é representado em verdadeira grandeza, né? Só que à medida que eu afasto do equador, veja, ela já começa a se transformar numa elipse. Você vê que já começa a ter um semi-eixo menor e um semi-eixo maior. E o semi-eixo maior é a direção da onde eu tenho maior distorção. E o semi-eixo menor é seria o fator de escala onde eu tenho a menor distorção, onde a distorção é, nesse caso, única, é igual, né? É igual, no caso, ao longo do meridiano. Por isso que essa distânciazinha aqui do centro, ela é sempre igual em todas as figuras aqui desenhadas, né? Porém, ao longo do paralelo, a gente vê que essa representação aqui é maior, aqui já é um pouco menor, aqui é menor, aqui já é 1 para 1, aqui já começa a ficar um pouquinho maior e aqui, bom, a gente sabe que isso aí vai tendendo a ficar próximo do polo 57 vezes maior, tá certo? Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos falar sobre o caso secante e também o caso equivalente, ou seja, quando eu quero preservar a área. Valeu, pessoal!